Está no ar o programa Conexão com a Cidade, aqui pela TV Câmara Pelotas, que tem como objetivo falar sobre os assuntos que envolvem a nossa cidade e a relação deles com a Câmara Municipal de Pelotas. E nessa primeira edição, a gente vai falar sobre o FUNCriança, os 3% do imposto de renda que podem ser destinados para várias entidades assistenciais da cidade. Por isso a gente recebe então o Luiz Roberto de Souza Ávila, que é da Comissão de Responsabilidade Social do Conselho Regional de Contabilidade, a Adriane Sismoski da Silva, que é delegada da Receita Federal, a Maria Rosânia Santana Almeida, que é presidente do Sindicato dos Contabilistas de Pelotas, e a Mara Rosângela Colombi, que é representante da Educação Fiscal da Receita Federal. Ao meu lado, o vereador e presidente da Câmara, Fabrício Tavares, do PSD, que vai sempre nos acompanhar nessas edições, sempre relacionando os assuntos da cidade com a Câmara Municipal, e é com ele que a gente começa a entrevista de hoje, né, vereador? Explicando esse projeto, esse novo programa aqui na TV Câmara. Muito boa tarde. Boa tarde. Nós criamos esse programa justamente para aproximar a Câmara e assuntos importantes da comunidade. Hoje nós temos este assunto que trata da possibilidade das pessoas fazerem doações no seu imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ajudar, assim, centenas, milhares de crianças vinculadas às entidades ligadas ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. É uma possibilidade que muitos não conhecem ou que muitos têm algum receio ou desconhecimento em como proceder para fazer essa doação, e por isso nós convidamos aqui os representantes da Receita Federal, os representantes do Sindicato dos Contabilistas de Pelotas, para que nós possamos informar a comunidade e estimular que as pessoas possam fazer as suas doações. Nós temos aí, contando todo o exercício fiscal, um potencial de arrecadação de 16 milhões para o fundo. Então, se nós fizermos um esforço em conjunto e a comunidade comprar essa ideia e efetivar essa doação, nós teremos aí bons recursos para trabalhar na educação das crianças e dos adolescentes. 16 milhões, não é pouco recurso. Então a gente começa perguntando para a delegada da Receita Federal, Adriane Sismoski da Silva, então como funciona esse potencial arrecadatório, quanto que Pelotas pode arrecadar já esse ano para essas entidades assistenciais, delegada? Boa tarde. Boa tarde. O potencial de arrecadação é de 16 milhões. Como funciona a doação? Né? As pessoas podem doar até 30 de abril diretamente na declaração de imposto de renda. Isso equivale a 3% do imposto de renda devido. E elas podem continuar a fazer suas doações diretamente para os fundos até 6% do imposto devido do ano calendário. Aí esse 6% vai ser declarado na declaração do ano que vem, de 2019. Então nós temos um potencial de arrecadar para este ano ainda, na declaração de imposto de renda, 8 milhões. Porque o total que pode ser a pessoa física doar é 6% do imposto devido. A pessoa jurídica pode doar 1% do imposto devido. Nós fizemos uma análise só das pessoas físicas, nós temos 16 milhões que pode ficar para os fundos. Mara, há tradição, e vocês da Receita Federal podem dar esse dado para a gente, das pessoas deduzirem o imposto fazendo doações para entidades, por exemplo? Aqui em Pelotas tem essa tradição? Como é que, ou precisa ainda ser desenvolvido isso? Não, aqui em Pelotas, há bastante tempo a gente está envolvido em disseminar essa informação para a população, né? A gente trabalha com 34 municípios da nossa base. A gente já fez capacitação para os representantes dos fundos, né? Então, tem municípios que já estão bem à frente do que se espera, né? Tipo, nós temos um caso de Canguçu que absorveu um potencial bem grande em relação ao que teria, né? Então, eles estão bem mais engajados nos projetos sociais, né? E aqui em Pelotas também bastante tempo que as instituições estão sempre indo em busca de informações para captar esse recurso, né? Então, o engajamento da Câmara de Vereadores nessa campanha
tem o objetivo de estimular que a comunidade de Pelotas comece a fazer as doações. Nós temos municípios aqui, vizinhos, que já estão à nossa frente, tem um volume percentual maior do que o nosso de doações. Então, por isso que nós resolvemos fazer este programa, por isso que a Câmara está entrando nessa campanha, como é a Câmara de Vereadores, a representação do povo, nós temos esse papel, essa obrigação de poder estimular que tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas possam fazer as doações. E tem muitas entidades precisando, né, vereador? A gente sabe que algumas não conseguem se manter com recursos próprios, né? Nós temos entidades tradicionais como o Braille, como a PAI, como o Serenep, né? Agora o Centro de Autismo. Nós temos várias instituições, como o Lar Dona Conceição, como o Lar Fabiano de Cristo, enfim, várias entidades que precisam de recursos para manter as suas atividades e até ampliar suas atividades, né? Outro dia eu tive uma reunião, por exemplo, no Braille, que desenvolve um trabalho fantástico, né? Completo, inclusive de educação, com crianças, com adolescentes e com espaço também de atendimento a adultos, né? E essas entidades vivem com problemas de recurso, com falta de receita para manter as suas atividades. Então, e ao mesmo tempo nós temos essa possibilidade, as pessoas podem ajudar, mas muitas vezes não sabem como ajudar. Então, na verdade, essa parceria com a Receita e com o Sindicato dos Contabilistas visa justamente informar as pessoas e estimular que as pessoas possam ajudar o fundo, que estarão ajudando essas entidades e milhares de crianças e adolescentes. Delegado, então, as pessoas elas doam para a entidade ou para o fundo e como elas descobrem depois para quem vai esse recurso, enfim, como que é feito ali na declaração do imposto de renda? As pessoas elas vão doar para o fundo, tá? Elas colocam na declaração o fundo e o município. Então você consegue escolher o município que você vai doar. Este ano vai ser contemplado o fundo da criança e do adolescente. Para o ano que vem está previsto também o fundo do idoso, né? E não existe aquele temor das pessoas de que a declaração vai cair em malha fina, né? A doação para um fundo não é um critério para cair em malha fina. Se ela fizer a doação certinho, não tem nenhum problema, não vai cair em malha fina, não precisam se preocupar com isso. E vocês doando estão ajudando a comunidade. E é uma maneira das pessoas fazerem a sua participação, né? A comunidade sempre reclama que não consegue participar, né? E essa é uma boa opção. Você pode dizer onde você quer que o seu imposto seja aplicado. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e depois a gente volta com o programa Conexão com a Cidade. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. It was a happy childhood, but I could feel what was happening around me. One morning I woke up, the shops had been ransacked, all the windows were smashed, and my school had been burned. الصوت كان كتير عالي، كل البيت كان عم يهز، كان كتير قريب الصوت. الناس كانت عم تصرخ وتركض، فكتير عالم انقتلت وماتت. My mother said I had to go. I didn't want to leave her. But she said we would meet again soon. She must have known that she would never see me again. كان قرار إنه موت ولا عيش. أنا وأخوي هربنا لحالنا، نمنا بالشارع، بالبساتين، بالحدائق، وين ما يصح لنا. They brought us to a refugee camp. We had hardly any food.
الرجال كانوا حاطيننا بقارب صغير كان لشخصين أو 3 بس نحن كنا 12 بأي لحظة كان ممكن يقلب. Planes flew over us and gunned our boat. I dived and hid under a raft. كان كتير عتم ما قدرت لاقي أخوي بلش صرخ بشار بشار. I've never been more scared in my whole life. I thought I was going to die. قضينا 10 أيام بالمي. I've thought about my family the whole time. أكتر شي اشتقت له هو أمي. We were waiting to know our fate. Well, thankfully, they let us in. كنا كتير مبسوطين لما وصلنا آخر شي. I'm alive. أنا عايش أنا I am واحد من one of the المحظوظين. lucky ones. O programa Conexão com a Cidade está de volta e o nosso assunto é a destinação de 3% do imposto de renda da pessoa física e 1% da pessoa jurídica para o Fundo da Criança Municipal. O Fundo Municipal da Criança que redistribui esses recursos para várias entidades de assistência social a partir desse ano. Uma iniciativa inédita, né? E agora eu converso com o outro lado da história, o lado de quem faz o imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas e acaba ajudando nesse processo, que são os contadores, né? Eu converso então com o Luiz, que é da Comissão de Responsabilidade Social do Conselho Regional dos Contabilistas, né? Luiz, a importância desse processo, a importância também da atividade de vocês para ajudar as pessoas a que dê certo essa destinação, Luiz. Boa tarde a todos. O Conselho mantém comissões, e dentre elas a Comissão de Responsabilidade Social. Ela atua em todo o Estado e eu estou aqui há 3, 4 anos, a gente vem batendo nas rádios, juntamente com a Receita Federal. A Mara é um dos grandes apoios que tem nos dado, né? Que o profissional faça a destinação dos 3% até o dia 30 de abril, na época da entrega da sua declaração de renda e dos seus clientes. A doação é permitida do modelo completo. Ainda não está no simplificado, tem projeto de lei que no simplificado também. A Pelotas vem aumentando gradativamente. Foi falado que Canguçu tem um percentual maior, efetivamente, eles têm uma atuação maior e a gente custa despertar para as realidades, né? Eu acho que teria que ser mais Pelotas e menos Brasília, que o Estado está dizendo mais Estado, menos Brasília, mais Pelotas. Esse dinheiro é uma maneira de que a gente pode destinar, ele já está dentro do nosso programação de pagamento da cota do imposto. O imposto, se é R$100, ele não vai pagar os R$100 no DARF da Receita Federal, ele paga R$3 no DARF do Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal, que ele escolhe na declaração. É muito fácil, na declaração de 30 de abril, até o valor que ele pode, até quando pode dar, já sai, o DARF emitido automaticamente na própria declaração. O profissional da contabilidade tem o trabalho só de convencer o cliente, mas o meu cliente não tem imposto a pagar, ele tem a restrição. Não, todo cliente tem imposto a pagar, após apurado o imposto a pagar, que ele vai fazer as deduções para ver se dá restituição ou não. Até mesmo esse que tem restituição pode fazer essa doação, porque ela vai vir devolvida um pouquinho mais de prazo, até o final do ano, possivelmente, com um juro bem melhor que ele já fosse aplicar na sua poupança. Então, é um ganho a mal para cada um e está auxiliando a entidade do município, né? E também nós temos muitos dizem, eu não tenho tempo de fazer, não tenho tempo de ir ajudar entidades, mas ajude então com dinheiro, faça essa contribuição, vá no Conselho Municipal, ver quais são os projetos que tem, indique, fale com as entidades para fazer solicitação de novos projetos. Esses projetos são sempre, as entidades, elas fazem esse projeto no início do ano, o município lança um edital que todos apresentem. Nós, do Conselho, nós não estamos só para divulgar a doação, a destinação. Doação não, é uma destinação.
A doação se faz quando se tira dinheiro do bolso. Quando eu vou pagar o tributo, eu estou destinando parte daquele tributo para o município. E muitos reclamam, o dinheiro vai para Brasília e não vem. Deixa aqui no município, 3% nessa época. E durante o ano, 6%. E todo aquele que doou e fez o seu cálculo agora do imposto de renda e não atingiu os 6% que ele doou, ele pode complementar os 3%. Não quer dizer que se ele doou 3% no ano passado, não pode durante o ano não pode doar mais. Ele complementa. Se ele doou 2%, aí sim, ele não pode complementar 4%, ele pode até 3%. E bem refrisado pela delegada, na declaração o imposto é destinado para o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Fundo da Criança e do Adolescente. No próximo ano já está definido que já está programado que o idoso e o adolescente também terá essa opção. Mas eu convoco os profissionais da contabilidade, os contribuintes do modelo completo, que cobrem dos seus contadores para destinar esse valor a Pelotas. Vai pagar uma única vez em abril, mas será destinado exclusivamente para Pelotas. Antônio, e uma situação importante que o Luiz Roberto falou, que é importante a gente destacar, é que esse dinheiro, essa doação feita, né, o rendimento, esse dinheiro fica rendendo, né, e é pela taxa Selic. Né, ou seja, quando vier a restituição, né, teoricamente, as pessoas terão um rendimento maior do que se deixasse esse dinheiro na poupança, né, porque a taxa de juros é maior. Então isso é fundamental, porque às vezes a pessoa diz, não, mas eu vou ter que pagar, vou ter que esperar esse tempo para receber o que eu doei na restituição, né? Sim, só que o rendimento é muito maior do que se esse dinheiro ficar no banco, né? Isso é fundamental para despertar o interesse nas pessoas, muitas pessoas não sabem disso, né? Mas eu acho assim, aquelas pessoas que porventura não conseguem ou não se sentem capazes de fazer ela mesma, através do sistema da Receita, é só procurar um contador, né, que o contador sabe fazer. Né? Por isso que nós convidamos o sindicato dos contabilistas de Pelotas para poder nos ajudar nessa divulgação. E, vereador, tem uma estimativa, porque esse recurso de 16 milhões, que é o potencial, eles chegam perto de algum orçamento da assistência social do município, por exemplo? Não, o orçamento previsto é muito menor. Né? Acho que chega, eu não sei dizer agora de cabeça, né? Mas com certeza é muito menor, até porque parte de orçamento vai para pagar pessoal e tal, e não é investido nessas entidades, né? E o que é importante falar, Antônio, que o Luiz Roberto também fez referência, o que acontece? Em média, né, a distribuição tributária no Brasil, em função do Pacto Federativo, ela leva os recursos a 65% em média. Isso eu fiz um estudo numa pós-graduação em gestão pública que eu fiz. 65% vai para o governo federal, né? 20% para o estado e apenas 15% é do município. Então, por isso que hoje em dia começa a ganhar força o debate da revisão do Pacto Federativo e muitos políticos falam, né, menos Brasília, mais estado, mais Pelotas, mais município. Enfim, essa é uma maneira do contribuinte driblar o Pacto Federativo e manter pelo menos uma partezinha do seu imposto de renda diretamente aqui na cidade de Pelotas. Então, o sindicato tem um papel muito forte nesse processo todo, né? E como que o Sindicato dos Contabilistas de Pelotas, Rosânia, tem tratado com os profissionais para orientar, de repente, seus clientes a fazer essa destinação? Boa tarde a todos, quero agradecer o convite aqui da Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Antônio também. Ao ser lançada essa campanha da Assembleia Legislativa, nós abraçamos este apoio. E mais do que nunca, este convite e essa iniciativa aqui do nosso presidente em trazer a conscientização da comunidade pelotense para que este recurso fique no município, não poderíamos ficar de fora. Então, o sindicato ele tem um papel importante, e já dizia as nossas parceiras ali, as colaboradoras, assim, porque a Receita Federal nos apoia muito nisso, que o contador ele tem um elo muito importante entre o contribuinte e o órgão arrecadador, que é a Receita Federal. Por quê? Cabe a nós de papel importante, como bem falaste, de orientarmos os nossos clientes a destinar este recurso, que, como disse o Luiz Roberto, não vai pagar nem um centavo a mais.
porque esse é sobre o imposto devido, independentemente se a pessoa vai complementar na declaração de imposto de renda ou vai restituir, de qualquer forma, ela pode, sim, fazer alguma coisa, destinando esses 6% durante o ano para o fundo da criança e do adolescente e, o posterior, 3%. E, então, fica, assim, essa chamada nossa para que os contribuintes façam, se conscientizam. Nós precisamos dessa destinação, desse imposto, mas nesta campanha para o nosso município de Pelotas, que tem, sim, um grande potencial de deixar esse dinheiro aqui, porque o fundo ele é um fundo único e o contribuinte ele escolhe o município. E o nosso município aqui tem vários projetos, como falou aqui o nosso representante do CRC, que tem várias entidades que estão prontas para receber pela necessidade, mas elas têm que se habilitarem. Então, durante este ano de 2019, a Receita Federal está nos apoiando e nós vice-versa, numa campanha de conscientização das empresas, tanto do contribuinte jurídico quanto físico, de trabalhar durante o ano essa conscientização da destinação de um imposto devido. Então tá, Rosane, a gente vai para um rápido intervalo e Conexão com a Cidade volta em instantes. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando,
O programa Conexão com a Cidade está de volta e a gente fala então sobre a destinação de 3% do imposto de renda da pessoa física para o Fundo Criança, Fundo Municipal da Criança. No intervalo a gente conversava sobre alguns assuntos, né? Porque o programa não para, né? O senhor ficou com um questionamento? Porque a nossa campanha, né, quer dizer, na verdade, uma campanha iniciada pela Assembleia Legislativa, da qual nós estamos nos engajando, né, ela prevê a doação de 3%. Mas foi falado aqui da possibilidade de doação de 6%. Então, até para explicar para o contribuinte, para o telespectador, né, até porque eu não entendi direito, né, como se dá essa diferença? Por que essa diferença? Uma hora é 6%, outra hora é 3%. Então, eu gostaria, acho que a Receita tem condições de nos explicar para quem está nos assistindo essa situação, para esclarecer e, quem sabe, estimular até a pessoa a não doar só agora os 3%, e sim os 6% que ela pode doar, aparece todo ano, né? Aparentemente ele parece assim no início meio confuso mesmo, mas a legislação do imposto de renda e o ECA, eles prevêem 1% de destinação pelas pessoas jurídicas e 6% pelas pessoas físicas. Em 2010 veio um avanço na legislação que possibilitou a doação de parte desses 6% dentro da declaração do imposto de renda. Então, o percentual dentro da declaração do imposto de renda, no momento que eu faço a declaração do imposto de renda, é 3%. Então, eu vou no item correspondente ao ECA, que diz destinação diretamente ao ECA, e escolho o estado primeiro, eu localizo o estado, localizo o meu estado, no caso, depois localizo o município que eu quero fazer a doação. E ali dentro, o sistema calcula se eu posso absorver destinar todos os 3% ou parte desse valor, né? O sistema é que... Essa parte seria para quem já doou o ano passado uma parte, é isso? Sim, se eu já doei, eu posso não ter os 3% integral, eu posso ter parte desses 3%, ou não ter esses 3%. Porque é básico, mas para as pessoas entenderem, daqui a pouco as pessoas não entendem, essa declaração agora que o contribuinte tem a obrigação de fazer até o dia 30 de abril, ela é uma declaração que trata dos rendimentos do exercício do ano passado, exercício fiscal do ano passado. Né? Então, por isso que seria só agora, para quem não doou, poderia doar 3% na declaração. Se eu sou um contribuinte que já está engajado que faz um planejamento tributário da sua declaração pessoa física, ele já tem condições de ver no decorrer do ano se ele pode, quanto ele pode doar em cima do seu imposto devido, né? Então, tem contribuintes que já preenchem os 6%, até 31 de dezembro ele já preencheu os 6%, né? Claro. E esse 6% ele concorre com outras doações também, né? Que é o Estatuto do Idoso, para audiovisual, né? Na realidade, são... Nesse ano é criança e adolescente. Posteriormente vai ser implementado? Dentro da declaração é só para o ECA, né? Só para criança e adolescente. A mudança provavelmente vem a partir do próximo ano, né? Que introduza mais o Estatuto do Idoso, né? E só na declaração completa, né? Na completa. A simplificada, ele já tem aquele percentual sem qualquer comprovação, né? Então, ele tem que ser na completa, né? Tanto o imposto a pagar quanto a restituir. E delegada, a Receita também presta esclarecimentos para o contribuinte nesse sentido? A pessoa pode buscar a delegacia ou através do site? A pessoa consegue obter essas informações? Sim, no site da Receita tem as explicações e isso também o contribuinte pode ir na Receita tirar suas dúvidas, né? Nós também temos um DISC da Receita Federal, que é o 146, e atualmente nós temos um chat, que é o lançamento agora da Receita. Lá pelo chat tu pode tirar suas dúvidas, fica bem prático, a pessoa não precisa nem ir até a Receita Federal, né? Ótimo, muito bom. Acho que a Mara quer... Eu complementaria também e informaria para o contribuinte que uma grande ajuda é ele fazer o uso do
perguntas e resposta. Então, é um super manual que a Receita lança, que auxilia o contribuinte a tirar as dúvidas. Então, ali tem todas as perguntas possíveis de acontecerem na declaração, né? Então, é muito bom que o contribuinte faça e tire suas dúvidas, né? Pelo plantão fiscal, né? Aquele contribuinte que faz a sua declaração, que não faz uso do profissional da contabilidade, né? Então ele use o plantão fiscal, perguntas e respostas. Ótimo. E aquelas pessoas que não gostam muito, como eu, assim, não é que não gostam, não são muito simpáticos ou muito chegados aos números, né? E não faz a sua própria declaração de imposto de renda, eu sempre faço através de um contador. Essa pessoa pode, mais uma vez, eu vou insistir, chamar o seu contador, procurar o seu contador para poder fazer essas doações. Então, como é que tem sido, nos últimos anos, essa procura por doações, por deduções? Vocês têm acompanhado que a população pelotense é engajada, é menos engajada? Ainda nós estamos num princípio, mas já evoluiu muito nos últimos tempos. Com a publicidade que está tendo com a Assembleia esse ano, creio que vai aumentar mais ainda. Mas como os trabalhos que foi feito anteriormente, a gente já notou que houve um acréscimo significativo nas contribuições. Ainda está muito aquém, não chega a 2% do nosso potencial, mas a gente já viu que as pessoas já estão mais interessadas, já estão perguntando como que eu faço, como não. Doa por ECA, mas o senhor é do simplificado, não tem condições. Já estão falando o próprio contribuinte na doação. E o Conselho, nesse sentido, também tem, como a Receita Federal tem no seu site, todo o passo a passo como doar. Tá? Não tem grandes dificuldades. Os 6% durante o exercício, quem faz planejamento tributário, ele efetivamente pode dar um pouquinho menos. Jamais vai dar. Se ele tomar por base os últimos exercícios e a renda que ele vem tendo, e as correções da tabela só no que tange ao valor de o quanto vai se declarar, o resto está mantendo estabilizado há muitos anos, inclusive com a defasagem grande, né? E fica fácil de fazer esse planejamento. E conforme disse a Mara, se contribuiu menos de 6%, contribui até os 3% agora. Tá? O Conselho possui também para as entidades manual dos incentivos fiscais. Como se faz o projeto? Sei que a Receita participa nisso, ela esmiuça, tem dedicação exclusiva, mas o Conselho tem, a própria comissão elaborou esse manual que tem todos os tipos de incentivo fiscal que o contador ou o empresário que queira fazer, ele pode consultar. Eu pedi para o seu contador fazer essa pesquisa, fica bem mais fácil de ficar legal a coisa, legalidade é o que nós queremos, e transparência nos fundos. E nós, contadores, mas eu não vou doar para essa ou aquela entidade, porque eu não sei onde vai. Vamos trabalhar dentro da entidade, vamos ser o financeiro da entidade, vamos ajudar eles a fazer o projeto. Eles precisam de nós, e nós temos uma categoria cheia de trabalho e tudo, mas quando se quer fazer alguma coisa, tem que procurar as pessoas ocupadas, não os desocupados. E as pessoas precisam se envolver mais, né? Mais envolvimento. Muita gente reclama, né, cobra e tem que cobrar, tem que reclamar, mas também tem que dar a sua contribuição. É verdade. Quantos do povo vêm reclamar alguma coisa aqui dentro da Câmara do que tu prometeu lá no bairro, ou quem quer que seja, foi lá, né? E que está bem, é verdade, faz parte, tem que vir mesmo, exatamente. Só que as pessoas também podem dar a sua contribuição, também. Fazer a sua parte. Né? Exatamente. O Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que eles fazem essas campanhas de incentivo. É uma maneira dele retribuir pelo aquilo que a população arrecada dentro do seu município, destinando aqui. Que o Estado não tem condições de cuidar de todas as crianças que nós temos necessitadas ou não necessitadas nos colégios e tudo, né? E ela delega isso, ela atribui esse incentivo para que nós possamos doar aqui no município. O contador, eu faço um apelo, o contador que está com alguma dúvida, ligue para o sindicato, ligue para nós, a Receita Federal. Nós também nos utilizamos das perguntas e respostas muito, porque ali 99% das dificuldades são resolvidas. Rosânia, tem um telefone, o sindicato em Pelotas tem um contato, como que as pessoas podem chegar no sindicato? O sindicato ele tem um site, ali também nós temos a instrução, no site ele traz as notícias e as informações
sobre várias matérias, diariamente atualizado, mas pode ligar, sim, para o 32 25 32 36, deixa se no caso não tiver um colaborador ali que possa deixa o seu telefone, que a gente entra em contato para dar a instrução. Eu quero dizer assim que o sindicato, ele faz seminários, cursos, palestras. Tivemos uma palestra agora, dia 2 de abril, durante 3 horas, foi muito boa, eu estava comentando ali. Rosânia, exatamente isso eu ia te perguntar, os contadores estão preparados para atender o contribuinte nessa questão da doação? Eu respondo que eles deveriam estar preparados. Existe um programa da educação profissional continuada, desenvolvida, isso exigência do próprio Conselho Federal de Contabilidade, estimulado pelo nosso Conselho Regional de Contabilidade e fomentado aqui pelo nosso sindicato. A gente, mensalmente, nós temos cursos, mensalmente, quase que semanalmente, em assuntos pontuais, assim, tipo agora o imposto de renda, né? 2 de abril foi fornecido. Nós tivemos 42 participantes, sendo que... É um número significativo. Deveria ser mais, pelo número de que nós temos de profissionais, que na Quantos nossa... profissionais vocês têm na nossa filiados base são à base 933 profissionais. 933. Associados... Aí não deu nem 10%. Associados que podem assistir às palestras de graça, não, sem custo algum, são 188, quase 190 associados do sindicato. Essa é uma bandeira que a gente, nessa nova gestão, quer buscar esse associado, esse profissional para dentro do sindicato, para quê? Para atualizar ele, para conscientizar, para que ele esteja preparado para poder atender o seu contribuinte. Exatamente o que tu me perguntou, é muito delicado te responder. Estão preparados. Deveriam de estar preparados. Por isso que eu digo, procure um profissional da contabilidade que esteja preparado. Que o nosso mercado, como qualquer outra profissão, também tem os seus deslizes. Então, veja que tem que ser um profissional regulamentado, que esteja preparado para atender, né? Claro. Mas eu digo assim, ó, o sindicato, ele trabalha com isso. E nós estamos, assim, este ano, atendendo a legislação, os prestadores de serviço da área contábil, os profissionais da contabilidade, eles têm que atingir uma pontuação de 40 pontos pela educação profissional continuada, exigência do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Existe um regramento, obviamente, antes era só os peritos. Agora, esse ano, já entrou os profissionais que trabalham para apurar o resultado da empresa. Não é o contador que assina o balanço. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar muito e estamos trabalhando. Tivemos a primeira palestra com o Adriel, um excelente palestrante, na qual tiveram um bom número e precisa muito mais, porque não vai ficar no mercado. O Conselho Federal de Contabilidade está em cima disso, o Conselho Regional de Contabilidade também, porque nós temos, o Conselho Regional de Contabilidade, ele é o órgão fiscalizador da atividade desse profissional. Então, este profissional ele tem que estar preparado sim, Fabrício. Ele tem que estar preparado para atender o mercado de forma transparente, ético, de lisura, porque nós, agora mesmo, pela nova legislação, temos fé pública no reconhecimento da documentação. E fé pública e responsabilidade jurídica também, né? Exatamente. A responsabilidade do contador já vem desde do Código Civil. Claro. A responsabilidade do profissional da atividade regulamentada existe, né? Do médico, do engenheiro, do advogado e do contador não seria diferente. Eu já dizia nos bastidores que o contador é uma peça fundamental a nível internacional. Por quê? Não existe uma empresa sem um contador. Então, essa classe ela tem que trabalhar de forma idônea, ética, transparente, ser forte, nos unirmos para fazer um bom trabalho. Porque o dia que o contador cruzar os braços e não trabalhar mais, nós não teremos mais a atividade das empresas, porque ele é uma peça fundamental. Veja que quando acontecem os escândalos empresariais de grandes empresas, quem vai junto? Eu sempre brinco, né? Quem vai junto? O contador e o advogado. Porque eles é que sabem tudo da empresa. Então, assim, vamos trabalhar corretamente, de forma correta, e orientar os nossos contribuintes, os nossos clientes. Procure um contador, sim, para fazer uma bela destinação, porque a comunidade precisa. Mas o contador preparado. Rosânia, a gente vai para um rápido intervalo, então depois a gente volta com mais Conexão com a Cidade.
menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. A cada ano, mais de 270 mil pedestres morrem no mundo por causa dos acidentes de trânsito. No Brasil, os índices são de quase 10 mil mortes no mesmo período. Crianças e idosos são a maioria entre as vítimas. São 27 pessoas que perdem a vida a cada dia em nosso país, mais de uma pessoa por hora. Respeite a faixa de segurança, dê preferência ao pedestre. Uma campanha da TV Câmara Pelotas. It was a happy childhood, but I could feel what was happening around me. One morning I woke up, the shops had been ransacked, all the windows were smashed, and my school had been burned. الصوت كان كتير عالي، كل البيت كان عم يهز، كان كتير قريب الصوت. الناس كانت عم تصرخ وتركض، فكتير عالم انقتلت وماتت. My mother said I had to go. I didn't want to leave her. But she said we would meet again soon. She must have known that she would never see me again. كان قرار إنه موت ولا عيش. أنا وأخوي هربنا لحالنا، نمنا بالشارع، بالبساتين، بالحدائق، وين ما يصح لنا. They brought us to a refugee camp. We had hardly any food. الرجال كانوا حاطيننا بقارب صغير، كان لشخصين أو 3، بس نحن كنا 12. بأي لحظة كان ممكن يقلب. Planes flew over us and gunned our boat. I dived and hid under a raft. كان كتير عتم، ما قدرت لاقي أخوي. بلش صرخ بشار بشار. I've never been more scared in my whole life. I thought I was going to die. قضينا 10 أيام بالمي. I thought about my family the whole time. أكتر شي اشتقت له هو أمي. We were waiting to know our fate. Well, thankfully, they let us in. كنا كتير مبسوطين لما وصلنا آخر شي. I am alive. أنا عايش، أنا واحد من المحظوظين. I am one of the lucky ones. O programa Conexão com a Cidade está de volta. Nesse último bloco, as considerações finais dos nossos entrevistados. A gente começa com a Receita Federal, com a Mara Rosângela Columbi, que é representante da Educação Fiscal. Último recado, então, sobre esse assunto da destinação dos 3% do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança. Bom, a Receita Federal tem na Educação Fiscal a missão de passar a legislação e o conhecimento da obrigação tributária para o contribuinte de forma bem simples e bem direta, né? Então, esse trabalho aí com os fundos da criança e do adolescente, nós temos já há bastante tempo tentado fazer palestra com eles, né, com os representantes, para que os fundos estejam sempre bem formalizados, bem constituídos, né, e que os contribuintes comecem a olhar para essa possibilidade, né. Então, nosso muito obrigada. Agora é a vez da Adriane, delegada da Receita. Eu queria só salientar o prazo, né? Nós temos até 30 de abril para doar 3% do imposto, né? E lembrando que depois de 30 de abril, vocês podem doar diretamente por fundo e esses valores serão declarados no ano que vem. E agradecer a participação, é um prazer estar com vocês. E se precisar de alguma palestra, nós estamos à disposição do município. Muito bem. Luiz,
Pelo lado dos contabilistas, então, um recado final. O meu recado é assim, eu parabenizo a Câmara na presença do Fabrício e dos demais que fazem parte da comunicação em abrir mais esse canal para esclarecimento ao povo pelotense, né? Todo poder emana do povo e por ele deve ser exercido. Parabenizo pela iniciativa, nós estamos aqui estreando, segundo dissesse, é um prazer, mas o nosso motivo de estar aqui é fomentar, aumentar e sensibilizar os profissionais da contabilidade e os contribuintes que façam essa doação, que não ficamos só no reclamar. Está na hora de nós fazer algo. Não adianta nós falar que o político não faz isso, o político não faz aquilo, e nós não fazermos nada. O mundo já está cheio de reclamação, o mundo está cansado disso. Vamos largar a nossa preguiça e o nosso cansaço para fazer algo pelo povo. Nós temos essa missão. E aquelas pessoas que têm essas lideranças nas empresas, nos seus escritórios de contabilidade, nas suas entidades representativas, unam-se a nós e comecem a falar do auxílio ao fundo. Não é só o fundo da criança, temos o fundo do idoso, temos diversos incentivos fiscais, eu mesmo já falei que pode ser consultado. E o amigo contador da nossa base aqui, eu quero cumprimentar pela adesão que está tendo pelo programa. Gostaríamos que o ano que vem nós possamos dizer que nós estamos que nem Canguçu, 8% do que nós temos de potencial doado. Uma boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e estou à disposição representando o Conselho nessa área do social. Muito obrigado. Rosane, então, o Sindicato dos Contabilistas, recado final, então, desse nosso programa. Também quero agradecer a oportunidade desse canal, agradecer o convite, presidente, e dizer que o sindicato está aberto, está à disposição, apoiando campanhas de tamanha relevância quanto essa, e dizer assim, que o colega ele continue durante este ano, conscientizando o seu contribuinte, o seu cliente, a destinar, e vamos aumentar, vamos ultrapassar os municípios aqui, porque Pelotas é um número de habitantes e contribuintes bem maior do que ao redor. Então, vamos aumentar este número. E durante o ano de 2019, Fabrício, deixo à disposição o sindicato, com referência a palestras, a Receita Federal também já sabe disso, vamos engajados nessa, vamos aumentar esse nosso, de formiguinha, né? Caminhozinho, vamos chegar lá e fazer um resultado muito, muito bom. Quero agradecer, mais uma vez, a oportunidade, dizer que estamos juntos. Eu que agradeço a presença, Rosânia, dos sindicatos contabilistas, para nós é importante nessa campanha. Agradeço também ao Luiz Roberto, representante do Conselho Regional. Quero agradecer aqui a Mara, a delegada Adriane também pela participação. É importante a participação de vocês, até para que as pessoas percam o medo do leão. Né? As pessoas têm tanto medo da Receita e, na verdade, a Receita é um órgão fundamental para a manutenção do Estado. Né? O trabalho de vocês é fundamental, às vezes visto com algum receio, né? Mas quem faz tudo legalmente e trabalha dentro da legalidade não tem por que ter medo do leão. Né? E, na verdade, hoje vocês vieram aqui para ajudar a divulgar nessa campanha junto com o sindicato, junto com a Assembleia Legislativa e agora com o engajamento da Câmara Municipal, a divulgar essa possibilidade. Então, eu queria deixar o recado, Antônio, dizendo o seguinte: se você quer ajudar uma criança, um adolescente, crianças e adolescentes que dependem muitas vezes até alimentação, vestuário, que dependem do atendimento das nossas entidades de assistência social, a chance é agora. Nós temos até o dia 30 de abril, junto com a declaração do imposto de renda, para que você possa doar até 3% nessa declaração e depois, ao longo do ano, podendo doar até 6% diretamente ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para que depois, no ano seguinte, então, seja declarado esta doação. Esta é uma grande oportunidade de você fazer a sua parte, de você colaborar para que as nossas crianças e os nossos adolescentes tenham um futuro melhor. E a Câmara Municipal vai se engajar de forma permanente nesta campanha, ou seja, não só agora até o dia 30, mas durante o ano inteiro. Estamos juntos.
Um grande potencial de doação é aqui dentro da Câmara mesmo, né? É verdade. Eu já estou providenciando a minha. Os vereadores... Através de um contador. É bom começar por aí. O contador está disponível para justamente sanar essas dúvidas. Te agradeço mais uma vez, então, a todos vocês. E até uma próxima. Em especial a você, telespectador, que acompanhou essa primeira edição do programa Conexão com a Cidade. Tenham todos um ótimo dia. A gente volta na próxima. Até lá.